Bom dia, meus amigos. Quero falar com vocês hoje sobre essa questão que tem sido muito debatida sobre o direito de ir e vir e sobre a liberdade religiosa. Nós sabemos que o direito de ir e vir só existe em razão da vida. Sem a vida, não há o ir e vir. O ir e vir faz parte da vida. Nós só seremos livres para ir e vir se estivermos vivos. Mortos, nós não temos como ir e vir. Esses mais de 310 mil pessoas que morreram estão agora em lockdown eterno. Nunca mais irão ir e vir. Portanto, a vida é superior ao ir e vir. Nós só podemos ir e vir se estivermos vivos. Então, esta discussão é uma discussão, digamos assim, estúpida. Eu tenho o direito de ir e vir, sim, mas o povo tem o direito de estar vivo. E quando o ir e vir representa um risco para se estar vivo, esse ir e vir tem que ser suprimido. Isso é estado de sítio? Claro que não. Isso é ditadura? Claro que não. Isso é uma questão de uma pandemia. É uma questão de se cuidar da vida das pessoas, porque sem a vida das pessoas nós não temos o direito de ir e vir. Estando mortos, não irão e nem virão. Essa que é a verdade, essa que é a realidade, e é isso que nós precisamos entender. Então todos aqueles que dizem, nós temos o direito de ir e vir, mas que não se preocupam com a vida, são pessoas desonestas. Jesus ensinou que o que nós deveríamos fazer era amar o próximo. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo, não adianta você dizer que você ama a Deus. E se num momento de uma pandemia tão violenta como essa, estamos aí às vésperas da terceira onda, que dizem que será muito mais grave do que a primeira onda, nós não poderemos e não temos que aceitar esse discurso do ir e vir. Eu vejo aí até ministros do governo dizendo que o lockdown não deu certo em lugar nenhum no mundo. Isso é uma mentira deslavada. Não precisa vocês acreditarem neles. Entram na internet, tá aí, fácil. Qualquer pessoa pode entrar no seu próprio celular e pesquisar sobre os países que adotaram o lockdown, que fecharam lá em janeiro de 2020, ficaram 3 meses fechados e, consequentemente, dominaram a pandemia. Hoje eles estão abertos, estão andando sem máscaras, mas continuam fechados para o mundo. O Brasil hoje está proibido de entrar, o brasileiro hoje está proibido de entrar em 160 países. Isso é muito triste para esse país que até 2016, abril de 2016, era um país respeitado no mundo inteiro. Hoje nós somos um país de estúpidos, governados por estúpidos. E isso tem que mudar. Nós precisamos discutir essas questões. As igrejas, esses tais pastores, estão o tempo inteiro aí dizendo para as pessoas não acreditarem na pandemia. Tá aí, o tal bispo Edir Macedo, bispo não sei de quê, porque ele mesmo se auto-intitula bispo, né? Que ele fez? Ele gravou vários vídeos, publicou vários vídeos, dizendo ao povo que o coronavírus não existia, que a pandemia era coisa de Satanás, que ninguém devia ficar preocupado com isso, que as pessoas não deveriam se vacinar, porque essa vacina era experimental. Mas ele foi lá nos Estados Unidos e se vacinou. O que se espera de um cara desse? Você acha que esse cara é realmente um pastor? Para mim ele é um malandro. Não passa de um grande malandro. Ele se vacina, mas não quer que você se vacine. Como o presidente da República, que criticou tanto a vacina, mas vacinou sua mãe. Mas ele não quer que a sua mãe se vacine. Meus amigos, liberdade de religião é a liberdade de fé. A liberdade de fé está no coração. Não está em você ir a uma igreja, não está em você pagar o dízimo. É preciso que entenda que essas tais igrejas neopentecostais, e existem esses grupos também dentro da Igreja Católica, eles não são cristãos, são seitas judaicas. O judaísmo é uma religião minoritária no mundo, praticada pelos habitantes da nação Israel e por algumas outras pessoas no mundo, mas é um grupo muito pequeno
que cultua e venera o judaísmo. Tem a sua religião? Tem. Temos que respeitar? Temos. É uma religião diferente da cristã. O judaísmo não aceita a Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, sagradas escrituras. Para os judeus não existe Bíblia, existe o Pentateuco. Apenas os 5 primeiros livros da nossa Bíblia é que é a Bíblia dos judeus, ou do judaísmo, não vou dizer dos judeus, mas da religião judaica, o judaísmo. É Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Nem os profetas fazem parte do que se poderia chamar de Bíblia judaica. Os profetas eram críticos dos governos, eram críticos dos reis. Os criticavam e muitos deles foram mortos, como João Batista, que teve a cabeça cortada e entregue numa bandeja para a esposa do rei dos judeus. Herodes decapitou João Batista. Ele era um rei judaico. Então não vamos confundir cristianismo com judaísmo. Não. O judaísmo é uma religião minoritária no mundo, com alguns milhões de seguidores, mas insignificantes comparado com o cristianismo, comparado com o islamismo, comparado com o hinduísmo, com o budismo, outras tantas religiões que existem. A liberdade de religião que preconiza a nossa Constituição, ela está se referindo à liberdade de fé. Você deve ter a fé que você entender. É um direito seu e todos têm que respeitar. Mas a fé não é a igreja. É um sentimento no seu coração. A igreja, como nos tempos de Jesus, é um negócio. Basta vocês verem que Jesus pregava ao ar livre, ao povo. Só 2 vezes foi à igreja. Na primeira, ele criticou os pregadores que lá estavam e os acusou de estar manipulando o texto bíblico. Depois ele volta. Isso, 18 anos depois, aos 30. E o que faz Jesus? Quebra a igreja inteira. E denuncia que aquilo ali não era a casa de Deus, mas uma casa de negócios. Não, meus amigos, não vamos confundir fé com religião. Tenhamos a nossa fé no nosso coração. Sejamos cristãos, mas cristãos verdadeiros, aqueles que respeitam o seu próximo, que amam o seu próximo. Fé é um direito de todos. Religião é um negócio para poucos. Basta você olhar quem era Edir Macedo, quem era Valdemiro Santiago, quem era R.R. Soares, quem era esse bando de pastores que se dizem aí obreiros de Deus, que estão aí, que são ungidos por Deus, como vive falando esse tal de Malafaia, um mentiroso da pior estirpe. Que unção é essa que te deixa rico e deixa o resto pobre? Que Deus é esse que ajuda um, mas não ajuda o outro? Esse não é o nosso Deus. Jesus não cobrava nada. Jesus curou enfermos, leprosos, cegos. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus deu comida ao povo, multiplicando pães e peixes. Jesus ia até a festas, ele adorava festas. E fez um milagre do vinho. Não era suco de uva, como quer dizer muitos pastores, não era vinho mesmo. E o povo bebia e se divertia, e Jesus não era contra a diversão. Mas Jesus nunca cobrou 1 centavo. Jesus nunca disse assim, me dê 10%. Traga 10% para a minha igreja, porque Jesus não criou igreja alguma. Jesus apenas pregou o evangelho. Evangelho significa uma boa notícia. E qual era essa boa notícia? Era de que todos nós, criaturas vivas, estávamos sobre a graça de Deus. Não era só os judeus que iam para o céu, mas todo o ser humano, em qualquer canto, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer tamanho, de qualquer peso, todos estavam
sobre a graça de Deus. Essa que é a boa nova, é isso que é o Evangelho. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que Jesus não tem a menor preocupação com dinheiro. Quando trouxeram para ele uma moeda, ele disse: de quem é essa esfinge? Disseram a ele: de César. Ele: dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que temos que dar. Temos que dar o nosso amor. E o amor começa pelo respeito. Se você ir à rua, se contaminar, trouxer esse vírus para dentro da sua casa e contaminar seus pais e avós, ou outros jovens que agora estão morrendo também, você não está amando o seu próximo e, portanto, você não ama a Deus. Quando você ouviu um pastor dizer: venham para a igreja, não acreditem na pandemia, saibam que ele é um falso profeta, ele é fruto do Satanás. Se você ler na Bíblia, está cheio. Jesus sempre fala, a própria Bíblia inteira, os profetas todos dizem que nada é mais sagrado do que o lar. Estar em casa não é ruim, estar com sua família não é ruim, estar com seus filhos, com seus pais, não é ruim. Num momento como esse que nós estamos vivendo, é importantíssimo que a gente entenda isso e respeite o próximo. Meus amigos, Jesus foi uma pessoa extraordinária. Se você ler o momento em que uma pessoa muito rica chega a Jesus e pergunta a ele o que deve fazer para ir para o reino dos deuses, o reino dos céus, Jesus vira para ele e diz: vai lá, vende tudo o que você tem, distribua com os pobres e vem e segue. Jesus não disse: vai lá, vende tudo o que tem e dê 10% para a igreja e traga um pouco para mim. Não, ele não disse isso. Ele mandou: dê tudo aos pobres. Dízimo é coisa do judaísmo, não é coisa do cristianismo. Não pague o dízimo, é exploração. Você não vai para o inferno por causa disso. Você pode ir para o inferno por estar dando o dízimo, porque você estará sustentando malandros, falsos profetas que usam o nome de Deus para ficarem ricos. Edir Macedo era um pobretão, andava de buzu. Criou uma igreja e ficou bilionário, tomando dinheiro das pessoas. Às vezes o último que ele tinha para comprar um pão, um pacote de arroz, um pedacinho de carne para sua casa, ele tomou, como esse Malafaia, que mora em mansões, que tem uma igreja da qual ele é dono. Olha lá quem que manda naquela igreja. É só ele e a família dele. O filho é pastor, a filha é pastor, o outro é pastor, o outro é pastor, só os parentes. É um malandro da fé. É um malandro da fé. Não acreditem nesses pastores. Tenha a sua fé no seu coração. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Na sua casa, faça como Jesus mandou. Ore baixinho. Jesus dizia que os fariseus iam para frente do altar e gritavam as suas orações. Ele chamava aquilo de hipocrisia e disse que eles eram túmulos caiados de branco, limpos por fora e podres por dentro. Esses pastores são a mesma coisa. O direito de ir e vir não é maior que o direito à vida. Igreja é negócio, não serve para nada. O que serve para você é a sua fé. E se você é cristão, siga Jesus, não os pastores. Eles não representam Jesus. Eles são falsos, são hipócritas e são mentirosos. Aprendam isso lendo a Bíblia. Não leia e não aceite o que o pastor lê para você. Leia você mesmo, leia os 4 evangelhos, que é o resumo do que pensa Jesus. E ali só tem amor, ali não tem ódio, ali não tem inferno, ali Jesus não manda ninguém para o inferno. Lembra dele na cruz, virando para os 2 bandidos que estavam crucificados com eles e diz: hoje mesmo vocês vão estar comigo no reino de Deus. Já o pastor neopentecostal, que não é cristão, ponha isso na cabeça de vocês, eles não são cristãos. São negociantes da fé, exploradores da fé alheia. Só sabe te empurrar para o inferno.
Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Não vai não, meu amigo, não pague o dízimo. Se você tem 10% sobrando no seu orçamento, procure uma pessoa pobre e ajude. Foi isso que Jesus mandou fazer. Não dê dinheiro para Silas Malafaia, não dê dinheiro para Edir Macedo, não dê dinheiro para Valdemiro Santiago, não dê dinheiro para R.R. Soares, não dê dinheiro para esses pastores malandros que estão vivendo da exploração da fé alheia. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse apenas: ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Não se esqueçam, meus amigos, de uma questão que eu considero muito importante. Foi quando Jesus mandou seus discípulos pregar as boas novas, ou seja, a notícia de que toda criatura estava sob a graça de Deus. E o que Jesus fez? Disse: vistam uma túnica, calcem uma sandália, coma do que lhe derem e não leve alforjes. Ou seja, não receba dinheiro, não peça dinheiro, não se enriqueça. Aquele que em nome da fé se enriquece não é cristão. Não ama a Deus. É um ladrão. Um bom dia a todos vocês e pensem no que eu lhes disse.